Existe uma pergunta que talvez esteja ocupando espaço na sua mente há mais tempo do que você gostaria de admitir. E se a pessoa em quem você pensa todos os dias também estiver pensando em você? E se esse vínculo que continua vivo dentro do seu coração não for apenas fruto da sua imaginação? Muitas pessoas passam meses, às vezes anos, tentando compreender por que alguém que aparentemente sente algo verdadeiro permanece distante. A lógica diz para seguir em frente, o orgulho diz para esquecer. O tempo diz que tudo deveria ter passado, mas existe algo dentro de você que continua insistindo, algo que se recusa a desaparecer. Carl Jung acreditava que algumas conexões humanas carregam significados que vão muito além da superfície. Nem todo encontro acontece por acaso. Nem toda lembrança permanece viva sem motivo. E talvez a razão pela qual você não consegue tirar essa pessoa da mente seja muito diferente daquilo que imagina. Talvez o verdadeiro mistério não seja a distância entre vocês. Talvez o verdadeiro mistério seja o que essa distância está tentando revelar. Quando observamos certas histórias de amor, percebemos algo curioso. Existem pessoas que desaparecem fisicamente, mas continuam emocionalmente presentes. O tempo passa, novas experiências acontecem, a vida segue seu curso, mas a lembrança daquela pessoa continua ocupando um lugar especial. Isso desafia a lógica comum. Afinal, se o sentimento não fosse importante, por que ele ainda estaria aí? Jung compreendeu que o ser humano não se conecta apenas através de palavras, encontros ou circunstâncias. Muitas vezes, a conexão mais poderosa acontece em níveis invisíveis da psique. E é justamente por isso que algumas distâncias parecem tão difíceis de entender. Porque aquilo que está afastando vocês talvez não seja falta de amor. Talvez não seja desinteresse. Talvez não seja sequer uma escolha consciente. Existe uma dinâmica psicológica profunda que pode transformar duas pessoas que se amam em estranhos temporários, mesmo quando existe um laço emocional extremamente forte entre elas. Mas aqui está a parte que quase ninguém percebe. Em muitos casos, a distância não nasce porque o sentimento é fraco. Ela nasce justamente porque o sentimento é intenso demais. Quanto mais profunda uma conexão, maior a capacidade dela despertar medos ocultos, inseguranças antigas e partes da personalidade que foram reprimidas durante anos. Jung chamava isso de encontro com a sombra. Quando alguém desperta emoções profundas dentro de nós, também desperta tudo aquilo que tentamos esconder de nós mesmos. Feridas não curadas, medos de rejeição, sensações de inadequação, traumas emocionais silenciosos. E é nesse momento que muitas pessoas começam a se afastar. Não porque deixaram de sentir, mas porque passaram a sentir mais do que estavam preparadas para enfrentar. O que parece rejeição pode ser, na verdade, uma luta interna que acontece longe dos seus olhos. E se eu dissesse que a pessoa em quem você pensa pode estar vivendo exatamente esse conflito neste exato momento? Enquanto você tenta entender a ausência dela, ela pode estar tentando entender a intensidade do que sente. Enquanto você interpreta o silêncio como indiferença, ela pode estar travando batalhas emocionais que nem consegue explicar. Jung observou que o ser humano frequentemente foge daquilo que tem o poder de transformá-lo. E poucas coisas possuem mais poder de transformação do que um vínculo emocional verdadeiro. Porque relacionamentos profundos não mudam apenas nossos sentimentos. Eles mudam quem somos. Eles nos obrigam a olhar para partes esquecidas da nossa alma. E nem todos estão preparados para enfrentar essa jornada quando ela começa. Por isso, antes de concluir qualquer coisa sobre essa pessoa, existe uma revelação que você precisa ouvir. O verdadeiro motivo da distância entre vocês
pode não ter relação com a falta de amor. Pode ter relação com algo muito mais complexo, muito mais humano e muito mais surpreendente. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir por que algumas pessoas se afastam justamente quando os sentimentos se tornam reais. Qual é o mecanismo psicológico que Carl Jung identificou por trás dessas conexões inesquecíveis e por que, em muitos casos, a distância não representa o fim da história. Ela representa o início de uma transformação que nenhuma das duas pessoas consegue evitar. E o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você interpreta tudo o que aconteceu entre vocês. Mas antes de continuarmos, eu quero fazer um convite especial para você. Se este tema já tocou algo dentro do seu coração, se essas palavras parecem descrever sentimentos que você nunca conseguiu explicar, aproveite este momento para se inscrever no canal. Todos os dias, compartilhamos reflexões profundas, inspiradas na psicologia de Carl Jung, nos mistérios da mente humana e nas conexões emocionais que transformam nossas vidas. Ao se inscrever, você passa a fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão buscando compreender a si mesmas, curar suas feridas emocionais e enxergar os relacionamentos sob uma perspectiva muito mais profunda. E se você acredita que conteúdos como este podem ajudar mais pessoas a encontrar clareza em momentos de dúvida, deixe o seu like agora mesmo. Esse simples gesto ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que talvez estejam vivendo exatamente a mesma situação que você. Além disso, quero saber quem está assistindo até aqui. Escreva nos comentários a frase "Eu confio no processo da minha jornada" e me conte também de qual cidade e estado você está acompanhando este vídeo. Agora respire fundo, porque o que você descobrirá a seguir pode revelar uma verdade que mudará completamente a maneira como você interpreta essa conexão. Existe uma ideia muito difundida de que, quando alguém ama de verdade, essa pessoa faz de tudo para permanecer por perto. À primeira vista, isso parece fazer sentido. Afinal, fomos ensinados a acreditar que o amor aproxima, une e elimina barreiras. Mas Carl Jung observou algo muito mais complexo na natureza humana. Ele percebeu que aquilo que mais desejamos também pode ser aquilo que mais tememos. E essa contradição silenciosa explica por que tantas conexões profundas acabam envolvidas por períodos de distância, silêncio e confusão. O que você está prestes a compreender não é apenas sobre relacionamentos. É sobre a forma como a alma humana reage quando encontra algo capaz de transformá-la. Pense por um instante na pessoa que continua ocupando seus pensamentos. Talvez tenha havido momentos em que tudo parecia caminhar naturalmente. Talvez os olhares fossem intensos, as conversas carregadas de significado ou a sensação de conexão parecesse impossível de ignorar. E então, sem aviso claro, surgiu a distância. O comportamento mudou. As mensagens diminuíram, o entusiasmo desapareceu. E desde então, uma pergunta passou a ecoar dentro de você. Se existia sentimento, por que aconteceu esse afastamento? A maioria das pessoas procura essa resposta apenas no comportamento externo. Jung, porém, ensinava que os maiores conflitos raramente acontecem na superfície. Eles acontecem nas profundezas invisíveis da psique. Quando alguém desperta emoções profundas dentro de nós, algo extraordinário acontece. Não enxergamos apenas a outra pessoa. Começamos a enxergar partes escondidas de nós mesmos. Sonhos esquecidos, necessidades emocionais antigas, feridas que permaneceram adormecidas durante anos. Jung chamou esse fenômeno de projeção. Muitas vezes acreditamos estar apaixonados apenas pela pessoa diante de nós, quando na verdade estamos entrando em contato com aspectos da nossa própria alma através dela. É por isso que algumas conexões parecem tão intensas. Elas não despertam apenas amor. Elas despertam autoconhecimento.
E o autoconhecimento, embora libertador, também pode ser assustador. Agora imagine o que acontece quando a outra pessoa passa pelo mesmo processo. Ela também começa a sentir emoções que não consegue controlar completamente. Também percebe mudanças internas que talvez jamais tenha experimentado antes. Também se vê diante de perguntas que não sabe responder. E é exatamente nesse ponto que muitas histórias tomam um rumo inesperado. Porque nem todos estão preparados para lidar com aquilo que sentem. Algumas pessoas possuem uma capacidade enorme para amar, mas uma capacidade muito pequena para enfrentar a vulnerabilidade que o amor exige. E quando isso acontece, o afastamento surge como uma tentativa inconsciente de recuperar uma sensação de controle. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo entre vocês. Talvez a distância não tenha surgido porque o sentimento desapareceu. Talvez ela tenha surgido porque o sentimento se tornou real demais para ser ignorado. Jung acreditava que aquilo que tem o poder de transformar nossa identidade também possui o poder de despertar nossos maiores medos. E quando esses medos entram em cena, muitas pessoas confundem proteção com afastamento. Confundem autopreservação com silêncio. Confundem medo com falta de interesse. Mas existe uma diferença enorme entre não sentir nada e sentir tanto que não se sabe o que fazer com aquilo. E essa diferença muda completamente a interpretação da história que você vem contando para si mesmo até agora. Se existe um conceito da psicologia de Carl Jung capaz de explicar comportamentos aparentemente contraditórios, esse conceito é a sombra. A maioria das pessoas imagina que a sombra representa apenas características negativas, mas Jung enxergava algo muito mais profundo. A sombra é tudo aquilo que escondemos de nós mesmos. Medos, inseguranças, desejos reprimidos, traumas não resolvidos e até mesmo potenciais que nunca tivemos coragem de desenvolver. E o mais curioso é que ela costuma permanecer silenciosa até que alguém especial entre em nossa vida. É nesse momento que aquilo que estava escondido começa a se movimentar. E muitas vezes, a pessoa que desperta esse processo não entende por que o outro começou a agir de forma tão estranha. Talvez você já tenha percebido isso em alguém. Quanto mais forte a conexão parecia se tornar, mais confuso o comportamento ficava. Em alguns momentos, havia aproximação. Em outros, afastamento. Em certos dias, parecia existir interesse evidente. Em outros, um silêncio difícil de compreender. Essa alternância não acontece por acaso. Quando alguém começa a desenvolver sentimentos profundos, também começa a enfrentar tudo aquilo que esses sentimentos revelam sobre sua própria vida. Medos de rejeição que estavam escondidos reaparecem. Experiências dolorosas do passado voltam à superfície. Antigas decepções começam a influenciar decisões presentes. E a pessoa, muitas vezes sem perceber, passa a lutar não contra você, mas contra aquilo que você despertou dentro dela. Jung observou que o ser humano frequentemente foge das experiências que possuem maior potencial de transformação. Parece contraditório, mas é exatamente assim que a mente funciona. Mudanças profundas exigem abandonar versões antigas de nós mesmos. Exigem abrir mão de certezas, mecanismos de defesa e identidades construídas ao longo de muitos anos. E poucas coisas desafiam tanto nossa identidade quanto uma conexão emocional verdadeira. Porque quando alguém toca a alma, já não é possível permanecer exatamente a mesma pessoa. Algo precisa mudar, algo precisa ser confrontado, algo precisa ser transformado, e nem todos estão preparados para iniciar essa jornada no momento em que ela surge. É por isso que algumas pessoas se tornam distantes justamente quando começam a sentir mais,
Quanto maior o impacto emocional, maior pode ser o impulso inconsciente de criar barreiras. A lógica parece absurda para quem observa de fora. Mas dentro da psique existe uma explicação poderosa. O afastamento se transforma em uma tentativa de evitar a intensidade da transformação. A pessoa acredita que está fugindo do sentimento, quando na verdade está fugindo das mudanças que esse sentimento exige. E quanto mais tenta escapar, mais percebe que a conexão continua existindo, porque certas experiências emocionais não desaparecem simplesmente porque foram ignoradas. Talvez isso explique algo que você vem observando há muito tempo. Talvez a pessoa em quem você pensa não tenha conseguido apagar aquilo que sente. Talvez ela tenha apenas tentado silenciar emoções que pareciam grandes demais para serem enfrentadas naquele momento. Mas existe um detalhe ainda mais surpreendente que Jung revelou sobre essas conexões. Em muitos casos, quanto mais alguém tenta fugir de uma experiência emocional significativa, mais essa experiência continua trabalhando silenciosamente dentro dela. E é exatamente esse fenômeno que pode explicar por que algumas pessoas retornam depois de longos períodos de distância, quando ninguém mais espera. E é sobre isso que vamos falar agora. Existe uma razão pela qual algumas pessoas desaparecem da nossa rotina, mas nunca desaparecem completamente da nossa mente. Carl Jung acreditava que nem todos os encontros possuem o mesmo peso psicológico. Algumas pessoas entram em nossa vida apenas para compartilhar um momento. Outras deixam marcas tão profundas que passam a fazer parte da nossa jornada interior. É por isso que certas lembranças continuam vivas, mesmo quando o tempo passa. Não se trata apenas de saudade. Não se trata apenas de apego. Muitas vezes estamos falando de uma experiência que alterou algo dentro da estrutura emocional da alma. E quando isso acontece, a conexão deixa de depender da presença física para continuar existindo. Talvez você já tenha vivido essa sensação. Dias, semanas ou até meses podem passar sem contato. A vida continua acontecendo. Novas pessoas aparecem. Novas responsabilidades ocupam a mente. Mas, de alguma forma, aquela pessoa continua surgindo nos pensamentos. Às vezes, através de uma lembrança inesperada. Outras vezes, através de um sonho. Em certos momentos, através de uma sensação difícil de explicar, como se algo permanecesse inacabado. Jung observava que aquilo que não foi totalmente compreendido pela consciência continua buscando espaço para ser integrado. É como uma mensagem que insiste em ser lida. Quanto mais tentamos ignorá-la, mais ela encontra formas diferentes de se manifestar. E aqui existe uma revelação que poucas pessoas consideram. Talvez isso não esteja acontecendo apenas com você. Enquanto você tenta entender por que ainda pensa nessa pessoa, ela pode estar vivendo um processo semelhante. Porque conexões profundas não afetam apenas um lado da história. Quando duas pessoas despertam transformações significativas uma na outra, ambas carregam os efeitos dessa experiência. A diferença é que cada indivíduo reage de maneira diferente. Algumas pessoas enfrentam seus sentimentos, outras tentam enterrá-los. Algumas procuram respostas, outras fogem das perguntas. Mas fugir não significa apagar. Esquecer não significa superar. E o silêncio raramente significa ausência de emoção. Jung dizia que aquilo que é reprimido não desaparece, apenas passa a atuar nos bastidores da personalidade. E isso explica por que tantas pessoas se surpreendem quando alguém retorna depois de muito tempo. Durante todo o período de afastamento, elas acreditavam que tudo havia terminado. Acreditavam que o sentimento havia morrido. Acreditavam que o capítulo estava encerrado, mas, internamente, o processo continuava acontecendo. A mente continuava tentando organizar emoções não resolvidas. A alma continuava tentando compreender o significado daquela conexão.
E quando finalmente surge um nível maior de consciência, aquilo que parecia esquecido reaparece com uma força inesperada. Mas existe um aspecto ainda mais profundo que precisamos compreender. Nem toda distância acontece, porque duas pessoas estão em momentos diferentes da vida. Em alguns casos, a distância existe porque ambas ainda precisam aprender algo fundamental antes de conseguirem se encontrar verdadeiramente. E essa talvez seja uma das ideias mais fascinantes de Carl Jung. Porque, segundo ele, algumas conexões não surgem apenas para nos trazer felicidade. Elas surgem para acelerar nosso processo de crescimento interior. E quando você entender qual é a lição oculta que essa pessoa pode estar despertando dentro de você, tudo começará a fazer sentido de uma maneira completamente diferente. Em algum momento da vida, quase todos nós acreditamos que o propósito de uma conexão é simplesmente permanecer. Conhecemos alguém, criamos sentimentos, imaginamos um futuro e esperamos que tudo siga um caminho previsível. Mas Carl Jung enxergava os relacionamentos sob uma perspectiva muito diferente. Para ele, algumas pessoas entram em nossa vida não apenas para caminhar ao nosso lado, mas para despertar partes adormecidas da nossa própria alma. E quando isso acontece, o verdadeiro significado da conexão não está apenas na presença da outra pessoa. Está na transformação que ela provoca dentro de nós. É por isso que certas histórias continuam nos afetando mesmo quando parecem interrompidas. Talvez, antes dessa pessoa surgir, você fosse alguém diferente. Talvez aceitasse situações que hoje já não aceita. Talvez ignorasse necessidades emocionais que agora reconhece com clareza. Talvez carregasse feridas que nunca haviam sido expostas à luz da consciência. E então, alguém apareceu. Não necessariamente para resolver tudo. Não necessariamente para permanecer para sempre, mas para ativar um processo de despertar que já precisava acontecer. Jung acreditava que a vida frequentemente utiliza encontros significativos como instrumentos de crescimento interior. E muitas vezes confundimos a pessoa com a transformação que ela veio provocar. Isso não significa que o amor não exista. Pelo contrário, significa que o amor verdadeiro quase sempre carrega uma função maior do que imaginamos. Quando alguém desperta emoções profundas, essa pessoa também revela nossas carências, nossos medos, nossos padrões inconscientes e nossas possibilidades de evolução. É por isso que algumas conexões parecem tão intensas, porque elas não falam apenas ao coração, elas falam diretamente à alma. E a alma não busca apenas conforto, ela busca crescimento, busca consciência, busca expansão, mesmo quando esse processo é desconfortável, confuso ou doloroso. Agora pense em algo que talvez você nunca tenha considerado. E se a distância entre vocês não estiver servindo apenas para separar? E se ela estiver servindo para preparar? Jung observava que certos processos internos exigem tempo. Existem lições que não podem ser aceleradas. Existem compreensões que só chegam depois de períodos de silêncio, reflexão e amadurecimento emocional. Talvez a pessoa em quem você pensa ainda esteja enfrentando desafios internos que precisa compreender sozinha. Talvez você também esteja passando por transformações necessárias. E talvez a distância esteja criando exatamente as condições para que ambos se tornem versões mais conscientes de si mesmos. Mas existe uma pergunta que muda tudo. Porque quando você finalmente compreende o propósito oculto de uma conexão, deixa de olhar apenas para aquilo que perdeu e começa a enxergar aquilo que ganhou. E essa pergunta possui o poder de revelar se essa história está baseada apenas em apego emocional ou se existe algo muito mais profundo acontecendo. Uma pergunta capaz de mudar completamente a forma como você interpreta essa pessoa, essa distância e até mesmo os sentimentos que ainda vivem dentro de você. E é justamente essa pergunta que vamos explorar na próxima parte.
Chegamos agora ao ponto em que tudo começa a assumir um significado diferente. Durante todo esse tempo, talvez você tenha concentrado sua atenção em uma única questão. Será que essa pessoa me ama? É uma pergunta compreensível. Afinal, quando existe distância, silêncio e incerteza, o coração procura respostas. Mas Carl Jung acreditava que as perguntas mais importantes nem sempre são aquelas que fazemos primeiro. Muitas vezes, passamos anos tentando entender o comportamento do outro enquanto ignoramos aquilo que a própria experiência está tentando nos ensinar. E talvez exista uma pergunta muito mais poderosa do que todas as outras que você já fez sobre essa conexão. Imagine, por um instante, que essa pessoa desaparecesse completamente da sua vida, sem mensagens, sem encontros, sem notícias, sem qualquer possibilidade de contato. O que permaneceria dentro de você? Pense com sinceridade. O que continuaria existindo quando toda a esperança externa fosse removida? Essa reflexão pode parecer desconfortável, mas ela revela algo fundamental, porque a resposta não está apenas relacionada a outra pessoa. Ela está relacionada àquilo que essa conexão despertou dentro da sua própria alma. E é justamente aí que começa a verdadeira compreensão. Talvez o que permaneceria fosse a coragem que você descobriu ao amar alguém profundamente. Talvez fosse a capacidade de sentir emoções que antes estavam adormecidas. Talvez fossem os aprendizados sobre seus próprios limites, suas necessidades emocionais e seu valor pessoal. Talvez fosse uma versão mais consciente de quem você realmente é. Jung ensinava que os encontros mais importantes da vida possuem uma função transformadora. Eles nos mudam de alguma forma, e quando a transformação acontece, algo permanece conosco para sempre, independentemente do destino da relação. É nesse momento que muitas pessoas percebem uma verdade surpreendente. Talvez o maior presente dessa conexão nunca tenha sido apenas a possibilidade de estar com alguém. Talvez tenha sido o despertar interior que ela provocou. Porque quando uma experiência emocional nos aproxima da nossa essência, ela deixa de ser apenas uma história de amor. Ela se transforma em uma jornada de individuação, um conceito central na obra de Jung. A individuação é o processo de nos tornarmos quem realmente somos. E muitas vezes, esse processo começa justamente através das pessoas que mais mexem com a nossa alma. Mas antes que você chegue a qualquer conclusão definitiva, existe uma última revelação que precisa ser compreendida. Porque a distância entre vocês pode não ser o capítulo final da história. E, ao mesmo tempo, o verdadeiro significado dessa conexão pode ser ainda maior do que uma simples volta ou reencontro. O que Jung ensinou sobre destino, sincronicidade e crescimento emocional lança uma luz completamente nova sobre tudo o que você viveu até aqui. E quando conectarmos todas essas peças na conclusão, você poderá enxergar essa pessoa, essa distância e o seu próprio caminho com uma clareza que talvez nunca tenha experimentado antes. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha percebido que a verdadeira pergunta nunca foi apenas se essa pessoa te ama. Talvez a pergunta mais importante seja o que essa conexão veio despertar dentro de você. Carl Jung ensinava que os encontros que mais marcam nossa alma raramente surgem apenas para nos trazer respostas. Eles surgem para nos transformar. E quando olhamos para trás com honestidade, percebemos que algumas pessoas deixam de ser apenas personagens da nossa história e se tornam portas para uma compreensão mais profunda de quem realmente somos. A distância, que antes parecia apenas uma ausência dolorosa, passa a revelar um significado muito maior. Talvez você tenha passado muito tempo interpretando o silêncio como rejeição, quando na verdade ele escondia
processos invisíveis acontecendo em ambos os lados. Talvez tenha confundido demora com desinteresse, medo com indiferença e afastamento com esquecimento. Mas a alma humana é muito mais complexa do que as aparências permitem enxergar. Nem sempre as maiores batalhas acontecem diante dos nossos olhos. Muitas delas acontecem no território invisível da consciência, onde medos antigos enfrentam sentimentos novos e onde a transformação acontece em silêncio antes de se manifestar no mundo exterior. E se existe algo que Jung compreendeu profundamente, é que aquilo que possui significado verdadeiro nunca desaparece sem deixar uma marca. Algumas conexões não permanecem porque pertencem ao passado. Elas permanecem porque ainda carregam uma lição que precisa ser compreendida. Talvez essa pessoa tenha entrado na sua vida para despertar coragem. Talvez para revelar feridas que precisavam ser curadas. Talvez para mostrar uma força que você ainda não sabia que possuía. E quando você entende isso, deixa de enxergar a história apenas pelo que aconteceu entre vocês e passa a enxergá-la pelo que aconteceu dentro de você. Por isso, antes de encerrar este encontro, leve consigo uma reflexão. E se o verdadeiro propósito dessa conexão nunca foi testar o quanto você consegue esperar por alguém? E se o verdadeiro propósito sempre foi mostrar quem você pode se tornar através dessa experiência? Porque algumas pessoas chegam para caminhar ao nosso lado. Outras chegam para despertar nossa consciência. E às vezes, o maior ato de amor não é segurar alguém com força, mas permitir que a transformação que essa pessoa iniciou continue florescendo dentro de nós. Talvez o destino não esteja apenas preparando um reencontro com alguém. Talvez esteja preparando um reencontro com você mesmo. E quero deixar uma última mensagem para ecoar dentro da sua mente depois que este vídeo terminar. Aquilo que é destinado à sua alma não encontra o caminho através da pressa, mas através da transformação. Se estas palavras tocaram você de alguma forma, escreva nos comentários. Eu confio no processo da minha jornada. Quero saber também de qual cidade e estado você está assistindo. Deixe seu like para que esta mensagem alcance outras pessoas que precisam ouvi-la neste momento. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo uma situação semelhante e inscreva-se no canal para continuar explorando os ensinamentos de Carl Jung, os mistérios da mente humana e as conexões que transformam nossas vidas. Porque algumas respostas não chegam quando procuramos desesperadamente por elas. Elas chegam quando finalmente estamos prontos para compreendê-las.